Vamos lá, gente. O problema, né, que já vem com uma boa figura para a gente trabalhar, né, são dadas as informações essenciais aqui, que já constam na figura, vêm no texto. Né? Ou seja, temos um triângulo ABC, certo? O ângulo A, né, ele está dividido em duas partes de 20 graus. O ângulo B está dividido numa parte de 10 graus e de 30 graus. Aqui há uma linha, né? ADE, ou seja, é um mesmo segmento, tá? Não há aqui uma quebra no ponto, ou seja, é o mesmo segmento, são pontos colineares. E aqui também é uma perpendicular, enfim, né? Tudo que consta no texto já está aqui na nossa figura. E vamos resolver o item A. Né? Então, qual é a medida do ângulo BDE? Então, eu quero a medida do ângulo BDE, ou seja, a gente está falando desse ângulo aqui, né? Desse ângulozinho aqui. Então, primeiro, né, antes da gente já responder esse ângulo, que não é uma tarefa assim tão complicada, vamos explorar um pouco mais desse triângulo, ver se a gente consegue, pelo menos ter algumas conclusões aqui simples, mas que possam nos ajudar mais à frente. Tá? Então, aqui, pessoal, nós estamos diante de um triângulo ABC, né, onde o ângulo A é 40 graus e o ângulo B 40 graus. Né? Então, trata-se de um triângulo isósceles, certo? Então, eu tenho, né, que o ângulo BAC igual ao ângulo ABC igual a 40. Né? Certo? Isso, claro, né, nos faz concluir que o triângulo ABC é isósceles. Né? Então, a conclusão, né, é que o segmento AC terá o mesmo comprimento do segmento BC. Né? Então, isso é um ponto de partida aí para a gente já ter alguma coisa a mais sobre o triângulo. E agora vamos olhar diretamente para a pergunta. Né? Então, a gente está aqui tendo que responder o valor do triângulo BDE, né? Mas vamos olhar para o triângulo que está aqui embaixo, né? Que é o triângulo ABD, certo? Observa que esse ângulo, né, vou dar um destaque nele aqui, né, ele é um ângulo externo do triângulo ABD. Né? Inclusive, a gente pode até dizer que esse ângulo ele é o suplemento desse ângulo aqui interno do triângulo com vértice D. Né? Ou seja, o que falta para a gente completar meia volta, para a gente completar 180 graus. Então, vamos às contas. Né? A gente tem uma maneira imediata de chegar aqui. Né? Só lembrar que o ângulo externo é a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, tudo bem? Ou a gente calcula aqui o ângulo interno, sem muita dificuldade, e em seguida o seu suplemento. Certo? Então, vamos lá. Né? Então, eu tenho aqui dentro desse triângulo 20 mais 10. Está aqui 20 mais 10. Mais o ângulo ADB, isso tem que dar 180 graus, meia volta. Tá? Então não é difícil a gente concluir, né? Bom, 20 mais 10, 30, 180 menos 30, que o ângulo ADB é 150 graus. Então eu já sei o valor desse ângulo daqui, 150 graus. Né? E o ângulo que eu estou procurando é o seu suplemento. Né? Claro que eu poderia ter feito direto isso. Né? Afinal de contas, as contas já estão todas ali. Né? Então, obviamente, o ângulo BDE, que é a pergunta do item, né? Ele vai ser 180 menos 150. Tá? E o BDE, finalmente, igual a 30 graus. No item B, a gente precisa provar que o triângulo ACE e o triângulo AFE são congruentes. Tudo bem? Então vamos só botar isso aqui, né? Então, a gente precisa provar que ACE, vou botar aqui triângulo ACE, é congruente
ao triângulo AFE. Tá? Então é isso que a gente precisa provar. Né? Então vamos lá. Né? Primeiro vamos ver o que esses triângulos já compartilham. Tá? Porque triângulos congruentes são triângulos que têm as mesmas medidas dos lados, né? E, consequentemente, as mesmas medidas dos ângulos. Tudo bem? Então vamos ver o que esses triângulos já têm em comum. Bom, eles já têm um lado em comum. Eles compartilham um lado AE. Isso é bom para mim. Né? Eles também têm em comum ângulo de 20 graus. Né? Tá vendo? Ó? Então, adjacente a esse lado AE, ambos os triângulos têm um ângulo de 20 graus. Então, o que seria muito bom? Né? Lembrando de casos de congruência de triângulos, a gente precisa usar o que é conveniente, tá? O que nos dá menos trabalho, né? Para garantir a congruência. Então, ó, eu já tenho ângulo, lado em comum. Não seria muito bom se eu tivesse o outro ângulo, para a gente cair no caso clássico ALA? Né? Seria excelente. Então vamos completar ângulos, né? Afinal de contas, essa figura ela nos permite escrever uma série de ângulos aqui dentro ainda, né? E a gente ainda não fez isso. Certo? Então vamos explorar, né? Vamos fazer aqui algumas contas e chegar, né, nesse resultado, nesse esperado resultado. Bom, aqui foi o 30 graus do item A. Né? Tá aqui pronto, 30. Vamos lá. Vamos olhar para esse triângulo, né? DE tem um pontinho, tá vendo? Tem um pontinho de interseção, a gente pode nomear esse ponto. Vamos chamar esse ponto aqui de P, que seja. Né? Vou botar ele aqui, P. Tá? Então vamos olhar para o triângulo DEP. Né? Então, ângulo de 30, ângulo de 90. Claro que esse ângulo aqui tem que ser de 60 graus, né? Para a gente completar os 180. Então, esse ângulo é de 60. Agora é suficiente eu mostrar que esse ângulo aqui será de 60 graus para eu ter a congruência que eu estou querendo provar que é verdade. Então vamos lá, vamos chegar agora nesse ângulo. Agora eu quero esse cara. Tá? Novamente, ó, observe que esse ângulo ele é um ângulo externo do triângulo ABE. Então vamos ficar atentos a esses pontos, né? Ó, vértice A, B, E. Isso aqui é um prolongamento, então eu tenho um ângulo externo. E a gente já viu isso, né? No item A, a gente já revisou isso, que a gente consegue chegar num ângulo externo somando os ângulos internos que não lhe são adjacentes. Né? Então eu tenho um ângulo de 20 e um ângulo de 40. Tá vendo? Então esse ângulo, né, 20 mais 40, né, esse ângulo aqui, né, essa é a soma de 20 mais 40, que é 60 graus. Tudo bem? Então, não foi difícil mostrar que esse ângulo é 60. Agora, vamos analisar novamente os triângulos. Né? O ACE e o AFE. Eles têm um lado comum e dois ângulos adjacentes a esse lado, né? Respectivamente congruentes. Né? Você tem dois pares de ângulos que são adjacentes a esse lado. Esses pares são congruentes. Fechou? Tudo bem? Então, isso é suficiente para mostrar que os triângulos são congruentes. Tá bom? Então, vamos escrever. Né? Que o triângulo ACE é congruente ao triângulo AFE pelo caso clássico de congruência ALA, né? O famoso ângulo, lado, ângulo. Então, gente, né, o ângulo comum, né, vai ser o ângulo EAC igual ao ângulo EAF né? Em seguida é o segmento, né, AE, que é lado comum aos dois triângulos, né, que é o segmento AE. E, por último, o ângulo de 60 graus, que é o AEC, igual, né, ao ângulo
AEF. O item C nos pergunta a medida do ângulo BCD, que eu vou marcar aqui para a gente ter a nossa referência. Né? Então, o item C está pedindo o valor desse ângulo aqui. Né? Então, é comum, né? É natural que ao tentar encontrar esse resultado, você vá completando os ângulos da figura, né? E cai num inconveniente. Você esbarra o tempo inteiro entre ângulos com dois ângulos a determinar. Né? Você tem um, mas faltam dois, e aí você não tem como determinar o ângulo pedido. Né? Isso não aparece só nesse triângulo, não. O triângulo aqui do lado só ocorre. Né? E às vezes você faz outras linhas e isso continua acontecendo. Então, uma sugestão, uma coisa que pode ser uma boa ideia em alguns problemas de geometria mais difíceis, é você tentar transportar esse ângulo, é você tentar ver em que outra parte da figura esse ângulo aparece e, de repente, nessa outra parte ele é mais fácil de ser calculado. Tá? E, naturalmente, você deve ter desconfiado que o item B, né, essa congruência que a gente provou, ela pode ser usada como ferramenta para responder o item C, certo? Então, vamos lembrar dessa congruência. Né? A gente tem que o triângulo ACE é congruente ao triângulo AFE. A gente, inclusive, pode dizer, né, que esses triângulos são simétricos em relação ao segmento AE, certo? E o bacana, né, é que se eles são congruentes, partes correspondentes também serão. Por exemplo, né, lembrando, meu objetivo é tentar escrever esse ângulo em outro lugar. Me valendo dessa simetria, como é que eu consigo transportar ele para outro lugar? Lembrando da congruência que a gente já provou. Tá? É bastante natural, depois da gente pensar isso, que esse segmento aqui, ó, DF, tá? Inclusive a gente pode até dar um destaque, né, ó, nesse pedacinho, que será congruente a esse, né, por causa da simetria. Olha o que aconteceu. Eu consegui transportar esse ângulo para cá para baixo. Né? Uma reflexão. Tá? Esse ângulo para cá para baixo. Eu tenho aqui congruente, esse triângulo aqui congruente a esse. Então eu consigo trazer ele para cá. Está aqui. Tá? Agora, será que trabalhar aqui embaixo é mais fácil? Agora vamos ver as consequências do que a gente acabou de fazer. Bom, observe a linha, o segmento EF, tá? E uma reta suporte de EF, né? É uma mediatriz essa reta suporte. Vamos ver por quê? Né? Observa. Eu tenho do lado esquerdo aqui esse triângulo 30, 60, 90. E aqui do lado direito, né? Aqui é 90, né? Aqui embaixo, em P, né? 90, 30, aqui também é 60. E esses triângulos compartilham esse segmento. Então, esse pedaço é congruente a esse pedaço, né? O que sustenta o que eu acabei de dizer, né? Que esse segmento ele faz parte da mediatriz do segmento BD. Então, se faz parte da mediatriz do segmento BD, de F para D, será, né, o comprimento de F até D será igual ao comprimento de F até B. Certo? Então, formamos um triângulo isósceles FBD. Certo? Então, vamos lá. Ainda falando, né, da mediatriz, ainda falando dos triângulos isósceles que são formados lado a lado, esse ângulo ele aparece aqui também. Né? E é bastante fácil se calcular, né? Porque aqui é 10, aqui é 10, aqui também é 10. Vamos fazer aqui do lado. Né? A gente vai ter, aqui é 90, né? Aqui é 90. Então, eu no mesmo triângulo tenho o ângulo que eu quero, tenho um ângulo de 10 graus e tenho um ângulo reto. Né? Então, claro que esse valor é 80, vamos só formalizar isso. Eu vou continuar chamando de ângulo BCD. Tá? Porque eu estou me referindo agora à medida, não à posição. Né? Então, eu tenho aqui o ângulo BCD, mais 10 graus, igual a 90. Né? Finalmente, o nosso ângulo BCD é igual a 80 graus, né? O que responde o item C.